Olá! Logo no comecinho da história da humanidade, a gente vê duas linhagens que seguiram caminhos bem completamente opostos. Uma delas construiu cidades, se orgulhou da própria força. A outra andou com Deus. Hoje, a gente vai explorar justamente essa divisão, essa história de Caim e Sete, lá no livro de Gênesis. E antes da gente mergulhar de cabeça, uma sugestão. Se der para pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulos 4 e 5, vai ser ótimo. Ajuda muito a acompanhar o raciocínio e a conectar todos os pontos, sabe? Ok, então o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com a primeira oferta e o primeiro crime, depois segue o caminho de Caim, contrasta com a linhagem de Sete, fala de uma figura super interessante que não morreu, o Enoque, e termina com a promessa de descanso que surge com Noé. Então, vamos lá. Parte 1. A primeira oferta, o primeiro crime. A gente está falando aqui da primeira geração que nasceu fora do Jardim do Éden e é onde um conflito sobre adoração vai terminar da pior forma possível. E a raiz de tudo está aqui, num ato de adoração. São dois irmãos, Caim e Abel, e cada um traz uma oferta. O Caim, que era agricultor, trouxe frutos da terra. Já o Abel, que era pastor, trouxe as melhores partes do seu rebanho, os primogênitos. Parece uma coisa simples, né? Mas a resposta que eles receberam, mudou o curso da história. Mas espera aí, por que uma oferta foi aceita e a outra não? A chave para entender isso não está só em Gênesis. Outros livros da Bíblia, como Hebreus e 1 João, olham para trás e explicam. A questão não era exatamente o que eles ofereceram, mas a intenção por trás. A oferta de Abel veio de um coração cheio de fé. Já a de Caim, as obras dele eram más. A atitude interna fez toda a diferença. E olha que interessante, Deus conversa com Caim e dá um aviso muito direto, muito forte. Ele diz que o pecado é como se fosse um animal selvagem ali agachado na porta, só esperando para dar o bote. Mas, e esse é o ponto, Deus diz, cabe a você dominá-lo. Só que o Caim não escuta. A raiva e o ciúme são mais fortes e ele comete o primeiro assassinato da história humana. O sangue do irmão dele, Abel, agora clama da terra. É um ponto de virada sombrio para a humanidade. Agora, a gente vai ver as consequências disso. Esse crime define o destino de Caim. O caminho dele é de exílio, de maldição, mas, curiosamente, é também um caminho de muita inovação, de desenvolvimento material e de um orgulho que só vai crescendo. Então, a maldição de Caim é dupla. Primeiro, ele é expulso. A própria terra que ele cultivava agora se volta contra ele. Ele se torna um andarilho, um fugitivo. E ele fica com medo, Com medo de que qualquer um que o encontre vá matá-lo. Mas aí vem o paradoxo. Deus coloca um sinal nele, um sinal de proteção. Mesmo no meio do juízo, existe uma forma de misericórdia ali. E é nesse exílio que a descendência de Caim floresce, de uma forma bem material. Olha só, ele constrói a primeira cidade. Da linhagem dele vêm os criadores de gado, os músicos, os que trabalham com metal, basicamente, os pilares da civilização como a gente conhece, artes, indústria, urbanização, tudo surge a partir da linhagem do exilado. E para a gente ter uma ideia do declínio espiritual dessa linhagem, basta olhar para esse descendente de Caim, o Lameque. Ele pega aquele sinal de proteção que Deus deu para Caim e o distorce completamente. Ele se vangloria dizendo, olha, se Caim vai ser vingado 7 vezes, eu serei 77. É a arrogância e a violência elevadas à máxima potência. Ok, mas a história não acaba aí. Enquanto a descendência de Caim afunda no orgulho e na violência, a narrativa abre um caminho totalmente diferente, um caminho de esperança. E ele começa com o nascimento de um terceiro filho para Adão e Eva, Sete, cujo nome já sugere um recomeço. E a diferença de tom no capítulo 5 é gritante. A gente sai da história de cidades e invenções para uma lista longa de nomes, uma genealogia. Pode parecer meio chato, mas a ideia aqui é outra. O foco não está no que as pessoas fizeram, mas sim na transmissão da vida, de uma promessa, da imagem de Deus, de pai para filho, geração após geração. E tem uma frase que se repete quase como um refrão no final da vida de cada um desses patriarcas, e morreu. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Ciclano viveu tantos anos, e morreu. É o eco constante da mortalidade, a consequência do pecado lá do jardim, que continua presente. Só que no meio desse ritmo constante de nasceu, viveu e morreu, surge uma exceção, a história de um homem que quebra completamente essa regra.
É um vislumbre de que as coisas poderiam ser diferentes. O texto nos diz sobre Jared, o pai de Enoque. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. A gente ouve o refrão mais uma vez, e isso só serve para preparar o palco para o que vem a seguir, que é totalmente inesperado. E aqui a fórmula muda. O resumo da vida de Enoque não termina com "e morreu". Termina com algo muito mais profundo. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus que simplesmente foi levado. Não passou pela morte. É um símbolo poderosíssimo de fé. E essa linhagem de esperança, a linhagem de Sete, vai culminar numa figura muito importante, Noé. O nome dele já carrega a esperança de um alívio daquela mesma terra amaldiçoada lá na história de Caim. E é interessante notar que essa é a linhagem das vidas longas, incluindo Matusalém, que, segundo o registro, é o homem que mais viveu na história, 969 anos. E o neto dele é justamente o Noé. Então, chegamos em Noé, e o nome dele não é por acaso. O pai dele, Lameque, que é um Lameque diferente daquele da linhagem de Caim, importante dizer, o nomeia dizendo que "Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou." O nome Noé significa descanso, consolo. E é aqui que a gente vê as duas histórias, os dois caminhos se encontrando. A maldição que veio com Caim e que afetou a terra é diretamente confrontada pela esperança de descanso que nasce com Noé, da linhagem de Sete. E isso, claro, prepara o terreno para tudo que vai acontecer na história do dilúvio. Pois é, desses dois capítulos tão densos, da tragédia de Caim e Abel até essa partida misteriosa de Enoque, tem muita coisa aí para a gente pensar. Qual parte dessa história, qual versículo talvez, chamou mais a atenção? O que fez refletir mais fundo? Seria muito legal ler as impressões de todo mundo nos comentários. E claro, se esta nossa análise ajudou a ver essa história por um novo ângulo, não esquece de deixar um like, compartilhar com mais gente e, claro, se inscrever no canal para acompanhar as próximas. A gente se vê!